Próximo assunto, falando sobre a parte de filtros. Como que a gente pode fazer a parte de filtros dentro dos modelos do Azure? Então, estou falando sobre Azure OpenAI, estou falando sobre inteligência artificial, formas de codificação avançada, como que eu posso fazer filtros? Pensando em questão de repente, alguém tentar acessar, alguém tentar bloquear as informações que eu tenho, ou de repente alguém tentar invadir, fazer um ataque dentro da minha empresa, ou extrair informações que eu já possuo dentro da minha empresa. Então, uma das formas que você tem de trabalhar isso dentro do Azure, você pode ver que eu estou aqui dentro do painel do Azure, azureopenai.azure.com ou ai.azure.com. Você tem acesso ao estúdio do Azure para você manipular as informações, os modelos e tudo que você quer trabalhar também. E você vai ver, pouca gente utiliza essa função e acaba sendo um possível problema quando você está trabalhando com modelos de inteligência artificial e principalmente quando você está trabalhando com dados. Porque se você não olha para essa parte de filtros aqui, filtros de conteúdo, isso pode ocasionar um problema futuro para você. Porque tem muita gente que tenta atacar através dessa brecha de segurança que as empresas não configuram. E o que acontece é, dentro desse painel aqui, você consegue configurar alguns filtros. Imagina que você está disponibilizando o seu modelo conectado no Copilot Studio, ou conectado no Power Automate, ou está utilizando o Power Apps, ou de repente está no Power Pages que é público, ou você tem seu site customizado e você está disponibilizando isso de forma pública. Imagina que ele está consultando as informações de IA e por trás, assim como o Azure é a ferramenta mais segura de você utilizar as IAs, os modelos de IAs disponíveis no mercado, o que acontece é, se você não protege, a sua empresa está vulnerável. Apesar de ser mais seguro, de estar centralizado nas informações da sua empresa, você pode ficar mais vulnerável. Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda quando a gente está trabalhando com inteligência artificial é você criar filtros de conteúdo. E você pode colocar um nome simples aqui, só para identificar, mesmo porque você pode modificar isso depois. Mas um dos filtros, tem vários filtros, né? Mas um dos principais filtros que a gente tem disponível é a parte de violência, a parte de ódio, a parte sexual, a parte de automutilação, que é self-harm, proteção de ataques. Então, caso você queira prevenir ataques dentro da sua empresa ou ataques indiretos que podem vir através de um prompt, às vezes o usuário já está tendencioso a fazer um ataque. Ao invés dele mandar um prompt, ele vai conduzindo a IA para fazer um ataque por trás, de forma indireta. Isso acaba acontecendo muito. Principalmente, pode ser que não aconteça isso dentro da sua empresa se você está utilizando o modelo internamente. Mas se você está utilizando esse modelo de forma pública, você tem grande chance disso acontecer. Então, uma das coisas que a Microsoft fez nessa parte de filtro foi a parte de configuração. Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui para ficar melhor. Então, você consegue filtrar de baixa até alta. Então, a configuração de filtro, né, que você vai fazer. Então, uma vez que eu jogo baixo aqui, ele vai bloquear tanto baixo, médio quanto alto a parte de qualquer coisa relacionada à violência. Quero colocar alto. Então ele vai permitir coisas de violência de forma baixa e média. Só as formas mais avançadas de violência que ele não vai permitir. E isso a gente está falando para um texto. Mas imagina que a IA ela pode transcrever informações de vídeos do YouTube, ele pode gerar imagens. Daqui a pouco a gente vai ter um modelo dentro do Azure, provavelmente para geração de vídeo. Então imagina que você não só está fazendo filtro para proteger uns modelos de resposta de texto, o que é o Power Apps, o que é o Copilot Studio e tudo mais, ou o que eu tenho dentro de um documento, como ele pode ter um documento de informações sigilosas ou de informações de uma guerra ali, por exemplo, e se o usuário estiver perguntando algumas informações, dependendo do input, isso pode entrar dentro do modelo e pode causar uma informação negativa. E como você pode ver aqui, isso aqui é tudo de entrada. Então ele já pode bloquear o prompt do usuário. A pergunta do usuário já pode ser bloqueada nesse momento. Renato, a pergunta está tranquilo, não quero me preocupar com isso, vou deixar dessa forma. Mas quero me preocupar com o que ele vai responder. Por quê? Porque, de repente, dependendo da pergunta que ele fizer,
A resposta da IA pode ser forma negativa. Então, pode ser violência, pode ser ódio, pode ser sexual, a mesma coisa de automutilação, mas também você pode ter informações sigilosas. Imagina que você tem dados sigilosos dentro da sua empresa. Então, você pode fazer esse tipo de validação na saída também. Não, eu quero permitir tudo na entrada, tudo que o usuário mandar eu quero permitir, mas na saída eu quero garantir que a minha IA nunca vai vacilar, nunca vai errar e nunca vai soltar informações erradas nesse sentido. E isso pode proteger você. Imagina que você disponibilizou isso num site, a IA, e alguém perguntou alguma coisa de forma maliciosa para a sua IA, e a sua IA respondeu de forma errada. Uma vez que tirou um print ali, você pode tomar um processo por conta disso. Você pode vazar informações de documentos, você pode passar referência de documentos ou códigos protegidos que são protegidos por NDA, alguma coisa assim. Então, é um perigo muito grande quando a gente está trabalhando com a IA. E a gente comentou na live Low Coding da semana passada sobre a parte de a IA responsiva, a IA responsável, mas não só isso, a gente precisa se preocupar também sobre a parte de o que vai entrar na nossa empresa e o que vai sair como prompt. E caso você queira configurar, depois que você configurou todas as informações, você seleciona quais modelos também vai estar disponível. Quero criar filtros diferentes dependendo do modelo? Pode fazer filtros diferentes dependendo do modelo também. A Microsoft, por padrão, ela já faz alguns bloqueios, mas é super importante você também garantir que o seu filtro está correto, uma vez que você configurou ali qualquer informação que o usuário... E é importante também você se preparar para isso, porque se não tiver o código preparado para isso, uma vez que você respondeu um filtro bloqueado, você precisa mostrar uma mensagem de erro para o usuário. Porque, por exemplo, se você conectar com o Copilot Studio, talvez se você está esperando sempre a resposta, a estruturinha de respostas, vai falhar. Então você precisa se preocupar também com essa estrutura de resposta também. E até para dar um insight para vocês, eu estava trabalhando num projeto que eu precisava fazer leitura de um texto e classificação desse texto. E aí, uma coisa que a gente viu é que já a Microsoft, só que no AI Builder, então no AI Builder a gente não tem esse recurso para configurar o que entra como filtro ou não. Por trás dos panos, o AI Builder ele usa o Azure OpenAI, no fim das contas. Então, o que acontece é que o AI Builder é só uma casca em cima, uma casca low code em cima de alguma coisa que está rodando no Azure. Então, esses filtros padrões que o Renato comentou, eles são aplicados. A questão é que a gente não tem controle sobre a administração deles. E aí, nesse projeto, eu estava fazendo alguns testes. Eu recebi alguns e-mails e classificava esses e-mails. Esses e-mails, eles podiam vir em inglês, em dinamarquês, em holandês, em várias línguas. E a gente precisava entender esses e-mails que vinham. E eram e-mails que aparentemente eles não tinham problema nenhum, assim, mas traduzindo, o conteúdo era bem tranquilo. Eu testei em inglês primeiro. Em inglês tudo passou certinho. Na hora que eu joguei para dinamarquês e para português, não sei por quê, porque a Microsoft ela não dá esse resultado para a gente, mas eles estavam sendo filtrados. E aí eu só recebi uma mensagem de erro falando, olha, o conteúdo desse e-mail o conteúdo desse texto, né, porque para ele é texto, não interessa ser e-mail de onde que vem. O conteúdo desse texto foi filtrado por uma política. Esse é o único erro que ele me dá. Por trás dos panos, o que aconteceu? O conteúdo que eu mandei para ele bateu em um desses filtros padrões da Microsoft que eu não tenho acesso de configuração e a Microsoft só devolveu. Nesse caso específico, quando vocês se depararem com isso no AI Builder ou no Copilot Studio, quando vocês estão usando aqueles prompts, não tem muito o que vocês fazerem. Tente outras coisas. No nosso caso, o que a gente fazia? A gente traduzia para inglês, rodava em inglês, todos os conteúdos rodavam em inglês, todos funcionavam belezinha, depois a gente voltava para a língua original. Por que ele estava filtrando? Não dá para saber. Eram e-mails que não tinham conteúdos de nada demais, assim, e-mail normal, mas por algum motivo está batendo em alguma política da Microsoft. Então, se você tem acesso ao Azure, se você tem acesso à parte de TI e configurar esses conteúdos junto com o pessoal de TI, super interessante. Mesmo que você não seja o cara que vai fazer isso, é importante vocês saberem que tem esse tipo de filtro que pode ser aplicado. E coloque esses filtros, aplique esses filtros, levante isso na parte de negócios com que tipo de filtros eu poderia colocar para evitar ataques, evitar proliferação de discurso de ódio ou qualquer coisa do tipo.
vocês podem levantar essas informações e o pessoal de TI pode vir aqui configurar. E se você é uma pessoa de TI, você pode vir aqui configurar essas políticas para o Copilot que você está implementando dentro da sua empresa. Se você estiver usando o AI Builder ou o Copilot Studio direto com os prompts, não vai ter como vocês fazerem isso. Vocês provavelmente vão ter que fazer algum caminho alternativo aí para poder passar pelos filtros padrões da Microsoft. E se você não for usar o filtro padrão da Microsoft, você vai precisar criar o seu próprio filtro. Então tem um recurso muito importante que a gente tem discutido bastante, que é a questão de prompt injection, que é quando alguém tenta executar uma ação de prompt entrando como se fosse uma invasão. Então eu peço para o meu prompt fazer alguma coisa através de um e-mail, através de algum conteúdo que eu estou mandando e passando para o prompt, e ele tenta, o objetivo dele é tentar atacar a nossa inteligência artificial para poder roubar dados, né? Na maioria dos casos esse é o objetivo. E aí se você não tem esse controle de filtros aqui, você precisa criar o seu próprio. Então, esse é um recurso muito importante, é muito interessante, vocês têm que se cuidar, mas é bom saber que tem recursos já no Azure OpenAI para configurar isso, caso vocês queiram ir para um lado um pouquinho mais avançado.